1, 2, 3 e bora pro react. Há 10 anos começavam os rumores de que algo estava acontecendo no SBT, de que a emissora estava fazendo algo que não fazia desde os anos 90, dublar episódios inéditos do Chaves. Nossa! Uma notícia que acabou se confirmando e que se tornaria uma das dublagens mais polêmicas envolvendo o seriado Chaves aqui no Brasil. Eu tenho como das que eu menos gosto de Chaves no geral, essa dublagem da Rio Sound. Tecnicamente, a da Gábia foi a pior, mas eu acho que a Rio Sound também deixou a desejar em muitos... Acho não, tenho certeza que ela deixou a desejar em muitos aspectos. Mas vamos ver o nosso querido Antônio Felipe falando um pouco mais sobre essa dublagem, né? E é sobre ela que nós vamos falar hoje em mais um episódio da nossa série sobre as dublagens das séries Chespirito aqui no país. É logo depois da vinheta. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e sigam-nos bons! Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? No começo de 2012, o dublador Nelson Machado, a voz do Kiko, disse o seguinte em seu Facebook: acabei de ser consultado para voltar a dublar Kiko para o SBT. Parece que agora eles topam conversar. Será? Na sequência, Gustavo Berriel, ex-presidente do fã-clube Chespirito Brasil, disse que ele estava trabalhando junto com seu colega, o então presidente do fã-clube Eduardo Gouveia, em um Valete Negro, grande projeto oficial envolvendo Chaves. Era o começo de uma série de notícias que foram se avolumando a respeito dessa possível dublagem de Chaves. O contexto era o seguinte: durante muitos anos, os fãs de CH, Chaves, Chapuri, etc., brigaram demais com o SBT com a questão de engavetamento de episódios, episódios que saíram e voltavam ao ar sem explicação nenhuma, o fato de Chapuri ser totalmente escanteado na programação, e sempre tinha esses movimentos para eles trazerem episódios perdidos de volta, episódios que foram exibidos, a grande maioria que foi tirado do ar em 92 e depois acabou voltando, alguns que só foram estrear no Multishow e tudo mais. E aconteceu o seguinte: em 2011 foram feitos diversos programas especiais sobre os 30 anos do SBT, e obviamente um desses programas deveria ser focado em Chaves e Chapolin, principalmente em Chaves, né? Porque por SBT, Chespirito é só Chaves. Nesses programas eles falavam sobre as séries, como ela fez sucesso aqui, e tocaram finalmente de forma oficial no assunto sobre os episódios perdidos. Os episódios perdidos, eles foram engavetados pelo SBT por ser, a grande maioria por serem semelhantes. Na verdade, o critério era muito aleatório. Geralmente eles deixavam os episódios mais novos no ar e os mais antigos eles gavetavam, mas às vezes eles gavetavam uma parte de um episódio e traziam a outra do mesmo episódio, da mesma leva. Tinha vezes que eles engavetavam o episódio mais novo e o mais antigo ficava no ar. Era uma bagunça completa. E aí eles comentavam que eles engavetavam por conta disso. Aí depois o SBT acabou trazendo alguns episódios de volta em 2011, alguns até estrearam na programação do SBT porque eram inéditos, e em 2012 eles trouxeram mais episódios ainda, né? Alguns com dublagem nova, alguns inéditos, inclusive um perdido mundial que estreou de surpresa quando ninguém imaginava. E aí nesse inteirinho o SBT resolveu encomendar a dublagem de alguns episódios para o SBT. O que seria um grande desafio, pois nós já não tínhamos várias vozes clássicas que já haviam se despedido da gente. É verdade. Como do próprio Chaves, da Dona Clotilde e do Sr. Barriga. Tata Guarnieri, então, a voz oficial do personagem, que tinha feito o Chaves lá nos DVDs da Amazonas Filmes, comentou em seu Facebook que estavam fazendo testes para escolher a voz do personagem. Foi algo que ele não gostou nem um pouco. Aliás, segundo foi dito à época, cerca de 20 vozes teriam sido testadas para o Chaves. Caramba, 20 vozes? O Gustavo Berriel foi uma delas, segundo o que se comentou na época. O Berriel? Eu não sabia dessa não. Eu sei que o Berriel ele começou a dublar o Jaiminho pros DVDs. Depois ele, num desenho animado, ele passou a dublar o Nhonho. E aí depois ele acabou assumindo também o Seu Barriga. Bom, e o negócio dessa dublagem começou a embaçar quando o Nelson Machado não chegou a um acordo com a SBT para fazer a dublagem do Kiko. Segundo ele, o valor oferecido pelo canal foi muito baixo, que era o que ele considerava um desrespeito com o seu trabalho. Mas você acha isso ruim? Pior ficou logo depois, quando tivemos a notícia de que Carlos Seidel
dublador. Essa treta do Nelson Machado com o SBT é desde o desenho animado, que estreou em 2007. Então, eu não sei se Nelson Machado e o SBT podem se acertar no futuro quando a questão for o SBT encomendar alguma dublagem de Chaves ou Chapolin no futuro. Não sei. Eu acredito que não. E também teve o caso do Seidel. O Seidel era a voz onipresente, assim como a voz da Marta Volpiani na Dona Florinda. Acho que só no Chaves Kart que não foi a Marta a ser a dubladora. E não ter o Seidel foi uma surpresa bem grande na época. O Seu Madruga também não tinha chegado a um acordo com o SBT. Também não houve um acerto em relação ao contrato. Essa voz também ficou sem dono. Naquele mesmo 2012 começariam os trabalhos de dublagem. No total seriam dublados 14 episódios de Chaves inéditos aqui no Brasil. Inclusive alguns que eram partes de saga que o SBT já havia exibido uma parte, mas a outra permanecia inédita. E os episódios eram os seguintes: O Cofre Martelada, Zarabatana e Chumbim, de 73. O Marujo Enjoado, Sustos na Vila, de 73. Esse sketch do Marujo Enjoado, o Marinheiro Mareado, tem dublagem maga e tem dublagem clássica. Mas como ele foi exibido incompleto, eles tiveram que dublar tudo de novo. E, inclusive no Multishow, quando teve a Show de Veracruz, esses episódios, esses 14 que foram exibidos com a dublagem da Rio Sound, eles foram redublados na Show de Veracruz por motivos óbvios e obviamente ficaram melhores no geral, né? Não tem jeito. 33. E sobre esse, o primeiro quadro do Marujo Enjoado chegou a ser exibido aqui no Brasil com a dublagem maga, mas o restante do episódio nunca apareceu. Tínhamos ainda Os Bombeiros, de 75, Entre Touros e Chifradas, de 76, Esta saga e outra saga que também foi exibida no SBT lá em 2014, elas não têm a primeira parte. A primeira parte é Perdida Mundial de ambas as sagas, e aí só tem a parte 3 de cada uma delas, e aí estreou a parte 2, tanto da saga dos Toureiros, de 76, quanto da saga do último dia de aula, da prova final, 76 ou 75, não lembro. Terra de Terra, de 76. O Exame de Recuperação, também de 76. 76 mesmo. A Venda da Vila, segunda parte, de 76. O Festival da Boa Vizinhança, parte 4. A icônica parte 4 do festival, que nunca tinha exibido na TV, chegou incompleta nos DVDs da Amazonas. Eu não sei porque alguns episódios chegaram todos fatiados. E o curioso é que até 2014, né, que quando os episódios estrearam, a gente tinha a saga incompleta, faltando a parte 4. E o resto do mundo não tem a parte 2, que é Perdida Mundial, mas é extremamente comum aqui no Brasil. E agora o Brasil tem todas as 4 partes da versão mais clássica do Festival da Boa Vizinhança, que é a de 76, e o mundo não tem a parte 2. É uma maluquice, né? 76, Pintando a Vila, de 77, Um Gesseiro de... O SBT sempre exibia a saga da pintura da vila, da reforma da vila, de 77. E a saga do Gesseiro, de 78, como se eles fossem uma saga só. Ou seja, eles pegaram a parte 1 da versão do episódio 77 e a parte 2 do episódio 78 e juntavam como se fosse um episódio só. Só que as histórias não tem nada a ver uma com a outra. SBT fazendo SBTices. De Mão Cheia, de 78, Batendo uma Bolinha, de 78, Vai Graxa, de 79, O Engraxate, parte 2, de 79, Vamos ao Parque, de 1979. Era pouca coisa, mas ok. Bom, não é uma coisa que se diga que beleza, que trabalho, mas vai. Já era episódio novo surgindo aí, com nova dublagem, pelo menos viríamos alguns inéditos. Mas em se tratando de SBT, tinha que ter um problema. Tinha que ser o Eles perderam a oportunidade de colocar aquele meme da TV. Eu vou até procurar aqui o meme, mas... SBT! Isso aqui é da TV Eldorado, que é uma afiliada do SBT. Isso foi anunciado lá pelo final daquele 2012, quando soubemos o seguinte: como alguns desses episódios que iriam... Eles mandaram redublar os episódios que já tinham dublagem clássica. Pra quê? No total eles dublaram 23 episódios. Eles poderiam pegar 9 episódios inéditos e colocar no lugar? Não. Eles pegaram 9 episódios das sagas que estavam incompletas
e redublaram. Desperdício de dinheiro. Ah, era pra padronizar? Que besteira! Padronização. Multishow redublou os 14 episódios que estrearam no SBT em 2014 e não redublou os outros. É pura besteira. Os fãs de Chaves e Chapolin estão extremamente acostumados com ver episódio, uma parte dublada em 84, a outra em 92. E eles não ligam porque a gente sempre assistiu fora de ordem. Para ser exibidos nesse novo lote, eram partes de saga que o SBT já havia exibido. Eles resolveram fazer nada menos do que redublar as partes que já tinham dublagem, e era dublagem maga. Isso porque eles resolveram dar uma padronização nas vozes dos episódios para que eles passassem juntos com a mesma dublagem. E com isso o SBT mandou redublar Os Toreadores parte 3, O Castigo Vem a Cavalo, A Venda da Vila parte 1, toda a saga do festival, Abre a Torneira, As Paredes de Gesso e O Parque de Diversões. O negócio todo já deixou os fãs com o pé atrás, porque eram várias mudanças e ainda tinha esse negócio da redublagem. Mas enfim, o negócio foi pra frente e os trabalhos começaram no estúdio Rio Sound, lá do Rio de Janeiro, enquanto as vozes dos dubladores paulistas era captada no estúdio do Brasil. E esse foi o elenco escolhido para esse novo lote do SBT. Na voz do Chaves tivemos a estreia de Daniel Miller. A Vila parece a mamãe do Kiko. Que? A Vila parece com a minha mamãe? Sim, porque tem a fachada com rachaduras e tem teias de aranha na cabeça. Já o Kiko foi dublado pelo também estreante Vinícius Souza. Vinícius Souza que fez uma voz parecida com o que o Nelson fazia. Foi uma boa escolha. Mas quando temos a oportunidade de ter Nelson Machado dublando, é sempre bom ter um Nelson Machado, não é mesmo? Você não vai com a minha cara? O Seu Madruga teve a voz de outro estreante de CH, Marco Moreira. Fez um ótimo trabalho. Eu gostei bastante da voz do Marco Moreira. Muito. Inclusive, se possível, se o Saidon não puder dublar, enfim, por qualquer motivo que seja, eu gostaria que chamasse novamente o Marco Moreira. Eu gostei bastante da voz dele, da atuação dele no geral. Perdoe, Chavinho, mas você teve a culpa. O que veio fazer aqui? Já a Chiquinha teve suas duas vozes. Sandra Um grande acerto da Rio Sound e também da Som de Veracruz em ter as duas. Um grande acerto. As duas são excelentes. São excelentes vozes para Leotanieta. Cada uma ali na sua época para tentar se adaptar melhor à voz da personagem de acordo com o ano que o episódio aconteceu, né? E agora, quem poderá me defender? Não contavam com minha astúcia. É igualzinho. e Cecília Lemes. Vocês ouviram o que disseram depois? O quê? Que o Sr. Barriga vai vender a vila. Dona Florinda teve sempre ela, Marta Volpiani. Sempre ela. Professor Girafales. Maravilhosa. Que milagre o senhor por aqui. O veterano Osmiro Campos fez seu derradeiro trabalho como professor Girafales. Como que milagre? A senhora mesma mandou me chamar. Ai, é verdade. O Sr. Barriga foi feito pelo Gustavo Berriel. Sim. Vá verter água. O quê? Vá verter água. Mas eu não tenho vontade. Eu quero que suma daqui. Vinda do desenho, Beatriz Loureiro dublou a Dona Clotilde. Ótima. Já chega. Excelente. Sonho que o professor Girafales veio para ajudar a solucionar o problema da vila. Já o Godines teve o retorno de Silton Cardoso. Mas para que te trazem à escola? Pois, para eu deixar de ser burro. A direção dos trabalhos foi feita pelo Peterson Adriano e Peterson Adriano, que acabou se tornando o dono da Ação de Veracruz e que também dirigiu a dublagem encomendada pelo Multishow. pela Angélica Borges no Rio, e pela Cecília Lemes e pela Zódia Pereira em São Paulo. A tradução e adaptação foi da dupla do fã-clube, Gustavo Berriel e Eduardo Gouveia. O Eduardo, Eita. conhecido como Valete Negro, também foi responsável pela seleção das BGMs, as músicas de fundo. Tá curtindo essa série sobre as dublagens CH? Falando em BGM, bom, eu não sei se ele vai comentar, vou até deixar ele comentar.
aqui no Brasil, deixa aquele seu joinha para valorizar o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí ativado o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Pois bem, os episódios foram dublados, mas acabaram ficando por um bom tempo na gaveta do SBT. Até que foi decidido que eles... SBT! Sempre que possível eu vou fazer isso, tá? Estreariam no dia 6 de janeiro de 2014. De segunda a sábado, a partir das 6:30 da tarde. E trazer este humilde presente. Você poderá O mais maluco é que você tinha que adivinhar quando o episódio ia estrear. Porque eles não avisavam com antecedência. Ou seja, você tinha que ter a sorte. No dia vai passar o episódio inédito. Aí no outro dia não passava. acompanhar os episódios inéditos do seriado mais famoso do Brasil. Ah, está de camiseta nova, hein? Toda vez que aparecer a identificação EI na sua tela, você vai Que não é esporte interativo, tá? Piadinha sem graça. acompanhar episódios que você nunca viu. Mas sem ficar perdendo tempo. Pois é isso que eu digo. A estreia foi com o episódio A Guerra de Terra e finalmente a galera pôde conferir como ficou o trabalho dessa dublagem. Que ser... O Chaves! Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Mas olha o que fez, jogou barriga nos olhos do Sr. Terra. Digo... Mas já de cara, os fãs não gostaram muito de algumas coisas. Antes da gente continuar, eu quero saber de você o seguinte: o que você achou desses episódios de Chaves com a dublagem da Rio Sound? Vou comentar curtiu depois. Novas vozes? Qual foi o seu preferido? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu já comentei que eu gostei no geral, mas as questões técnicas deixaram muito a desejar. Primeiro teve estranhamento com as novas vozes. Nós não tínhamos mais os Normal. originais de Chaves, Kiko e Seu Madruga. E principalmente com o Seu Madruga, a galera chiou bastante por causa da voz do Marco Moreira, que fazia um tom pro Seu Madruga bem diferente do Carlos Saido. E ele tava fazendo algo mais próximo do Ramon original. Bom, Chavinho, hoje eu sou carpinteiro, amanhã leiteiro e depois, quem sabe, não é? Vai saber. Já o trabalho do Daniel foi muito elogiado por várias pessoas, que inclusive chegaram a considerá-lo o melhor dublador do Chaves desde o Marcelo Gastaldi. Incontestável. Na minha opinião, é incontestável. Não contavam com minha astúcia. É igualzinho. Outro problema que prejudicou foi a qualidade das BGMs. Sabe aqueles vídeos com qualidade bem baixa? Parece que eles baixaram na qualidade mais furreca e meteram na sonorização, na mixagem. Uma coisa horrível, péssima. As músicas de fundo foram simplesmente tiradas do YouTube para colocar nos episódios. Exatamente. E somado ao trabalho feito pela Rio Sound, que já não tava lá essas coisas também, o som ficou bem aquém do esperado. Os episódios dublados pela Rio Sound foram sendo exibidos no SBT por um tempo e gradativamente foram saindo do ar. Até que, no final de 2014, quando Roberto Gomes Bolanhos faleceu, o canal chegou a anunciar que ia exibir episódios perdidos do Chaves. Ele conquistou a... Novamente é hora dela, da vinheta oficial do SBT. SBT! amigos em todo o mundo. Conquistou inúmeros fãs no Brasil. E todo mundo que adora o Chaves não pode perder nenhum episódio dessa série que há 30 anos vem encantando gerações. Cenas raras, momentos para serem relembrados. Especialmente para você que sempre admirou o Chaves. Episódios perdidos. Eu não gosto muito desse remix da música do Chaves, que foi usada naqueles especiais de 2011 que o SBT fez. Eu não gosto. A partir desta segunda. Nossa, olha esse logo com episódios perninha. Nossa, que coisa horrível. Mas enfim. 15 da tarde no SBT. Mas daí quando isso foi ao ar era, na verdade, nos episódios da Rio Sound. Coisas de SBT. Tinha que ser o SBT! E o trabalho da Rio Sound, no final das contas, acabou sendo deixado de lado pelo Multishow, que resolveu... Ainda bem que foi deixado de lado. Som de Veracruz é muito superior, mas muito superior
tecnicamente falando, não tem nem o que discutir. Comparando com o Rio Sound, não tem graça. Redublar esses episódios, deixando no ar apenas os episódios com a dublagem maga e também com a sua própria dublagem. O que tivemos dessa dublagem também acabou afetando a dublagem do desenho animado. Isso porque no final daquele 2012... Sim, eles trocaram os dubladores do desenho animado. A quinta temporada do desenho animado de Chaves. O elenco foi praticamente o mesmo da quarta temporada, mas com algumas diferenças. O Chaves do desenho passou a ter a voz também de Daniel Miller, substituindo Tata Guarnieri, que fez as 4 temporadas anteriores. Já o Seu Madruga também foi feito pelo Marco Moreira. Isso porque o desacordo do Seidel com o SBT fez com que ele fosse tirado do desenho. Estou perguntando se não tem vergonha. Tenho, mas prometo que é a última vez. Tem certeza que é a última vez? Sim, é a última vez que eu tenho vergonha. A estreia da quinta temporada foi em fevereiro de 2013. E uma coisa que aconteceu é que nessa temporada o SBT não exibiu os episódios finais, que são a saga de 2 partes Que Bonito Natal. E elas só foram aparecer agora, mais recentemente, lá no Amazon Prime Video com a dublagem da Rio Arte, que nós vamos falar mais pra frente aqui. Não deixem de ver nosso próximo programa no mesmo horário e no mesmo Chaves canal. Isso. E essa é a história da dublagem Rio Sound para o Chaves. Um trabalho breve que marcou a sua história aqui no Brasil, mas também teve sua série de polêmicas, como não poderiam faltar alguns dos projetos mais recentes. E alguns até pensaram, poxa, será que não vai ter mais nenhuma dublagem de Chaves aqui no Brasil? Não, eles estavam errados porque uns anos depois nós teríamos uma grande notícia. E é sobre isso que nós vamos falar no Multishow dessa série, sobre a dublagem da Multishow para os episódios de Chaves Chapolin no Multishow. Ai, melhor Siga-nos bons momento possível. Melhor momento possível, cara. Eu acho que eu vou até reagir a esse vídeo da dublagem Multishow, que também teve seus problemas, suas polêmicas, mas eu acho que não dá pra negar que ela foi a melhor dublagem pós-maga. Assim, de longe, só comparando, obviamente, as séries clássicas, né? Obviamente. De longe foi a melhor dublagem. E sobre a dublagem da Rio Sound, foi uma sequência de trapalhadas que deixariam até o Chaves com vergonha. Porque qualidade muito baixa das BGMs, as trocas, as questões de bastidor, a mixagem horrorosa em alguns pontos, BGM entrando fora de hora. Foi um troço bem amador em alguns aspectos, né? Felizmente, isso foi muito amenizado na dublagem da Som de Veracruz / Unidub.